No ano de 2035, robôs estão por toda parte. Eles ajudam os humanos em diferentes atividades cotidianas. Porém, o detetive Spooner não gosta nem um pouco da ideia e acredita que os robôs são capazes de fazer o mal. Mas, será que ele está certo? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Nesse Filme, os robôs seguem as 3 leis da robótica, sendo elas: Lei número 1. Um robô não pode ferir um humano, ou por falta de ação permitir que um humano se machuque. Lei número 2. Um robô deve obedecer ordens dadas por humanos, exceto quando a ordem entrar em conflito com a lei número 1. Lei número 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, contanto que tal proteção não contraria as leis número 1 e 2. Spooner acorda de um pesadelo, onde um robô quebra a janela do carro onde ele estava submerso. Depois ele toma banho, pagando bundinha pra gente, e faz um jabá do tênis Converse All Star. E funciona, porque agora eu quero um. O detetive Spooner não é um grande fã dos robôs, mesmo com as 3 leis impostas. Spooner vê um robô correndo com uma bolsa na mão e sai correndo atrás dele, acreditando que se trata de um roubo. Ele para o robô e uma mulher fala que o robô estava apenas devolvendo a bolsa dela, já que ela precisava usar sua bombinha para asma. Na delegacia, Spooner é zombado. Seu chefe o pergunta quantos robôs já cometeram um crime, e Spooner responde que nenhum. Spooner é chamado para investigar uma morte. Então ele vai até o S Robotics. Lá, ele fala com o holograma do Dr. Lenin, o falecido, mas o holograma apenas lhe dá respostas limitadas, e Spooner não descobre nada. Spooner conversa com Lawrence Robertson, que acredita que Dr. Lenin retirou a própria vida, mas Spooner discorda. A US Robotics está prestes a lançar um novo robô no mercado, o NS5, e Spooner demonstra o seu desprezo pelas máquinas. Spooner deixa bem claro que irá investigar o crime a fundo. Spooner fala com Calvin, que trabalha para a empresa. Ele a pergunta como o Dr. Lenin estava se comportando nos últimos tempos. Ela responde que ele estava recluso e que apenas se importava com os robôs. Spooner pergunta se o doutor apresentava um comportamento autodestrutivo, e Calvin diz que não. Então Spooner pede para ver as imagens das câmeras de vigilância. Calvin diz que capturam imagens por todo o prédio, e que tudo fica ligado ao núcleo positrônico, ou também chamado Vic. Calvin diz que Vic foi a primeira criação do Dr. Lenin, e que Vic projetou os sistemas de proteção da cidade. Spooner pede para ver as imagens do laboratório do doutor, mas as imagens estão corrompidas. Spooner entra no laboratório do doutor. Lá, ele vê por onde o doutor caiu, ou se jogou. Spooner então tenta quebrar o vidro, como o doutor teria feito, mas ele não consegue. Logo, como o doutor já idoso conseguiria quebrar sozinho. Spooner insinua que o culpado pode ter sido um robô. Calvin diz ser impossível, já que a lei número 1 diz que um robô não pode ferir um humano. Spooner diz que a lei número 2 diz que um robô deve obedecer uma ordem dada por um humano. Então Calvin diz ser impossível, já que ela entraria em conflito com a lei número 1. Então Spooner lembra que a lei número 3 diz que um robô pode se defender. E Calvin diz que a lei número 3 não pode entrar em conflito com as 2 primeiras leis. Enfim, Spooner diz logo que as leis podem ser quebradas. E Calvin diz ser impossível. Enquanto Spooner olhava umas partes robóticas, um robô dá um pulo, o assustando. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever para mais. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, Calvin diz que o robô é inofensivo, mas Spooner mantém o robô na sua mira. O robô desobedece Calvin, pega uma arma e escapa do prédio. Spooner e Calvin vão até um depósito onde estão vários robôs. Ele dá a ordem para eles não se mexerem, e logo depois os ameaça. E um deles dá uma espiadela meio humana. É quando Spooner começa a persegui-lo, porém entre tantos robôs é difícil encontrá-lo. O robô o ataca, enquanto faz a pergunta: o que eu sou? Um tico de consciência e o cara já tá confuso. O robô vai fugindo pelas paredes, pior que uma barata correndo do chinelo. Momento pausa da apreciação. Que bonito. E então o robô é capturado. Spooner pede ao seu chefe para interrogar o robô. E depois de muito insistir, o seu chefe permite. Spooner diz ao robô NS5 que robôs não têm sentimentos, que não podem sentir medo.
mas o robô responde que tem até sonhos. Spooner fala que robôs são uma imitação da vida. Ele diz: um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? E o robô responde: e você, consegue? Spooner diz que o Dr. Lenin deve ter tentado programar emoções no robô, e que algo deu errado, e então o robô exterminou o doutor. O robô responde que não o exterminou, e diz que o doutor estava assustado. O robô então demonstra raiva, e depois diz que o seu nome é Sonny. Lawrence fala com a polícia e diz que robôs são incapazes de matar. Fora o fato que o termo assassinato é usado quando um humano extermina outro humano. Logo, por ser um robô, seria considerado no máximo um acidente industrial. Robertson diz que o robô será analisado e depois desativado. Spooner vai até a casa do Dr. Lenin para investigar. Uma demolição está marcada para acontecer lá às 8 da manhã. Enquanto Spooner investiga a casa, o robô de demolição é ativado para demolir, agora às 8 da noite. Então Spooner corre do robô gigante, cai em um buraco, corre mais e sai surfando no ar em uma porta, e depois cai em uma piscina. Depois, Spooner vai até a casa de Kelvin. Lá, ele a conta o que aconteceu, e ela não acredita. Spooner diz que talvez o Dr. Lenin descobriu algo sobre os robôs, e que Robertson está tentando esconder. Ele a pede ajuda, mas ela diz que ele apenas quer que algo esteja errado com os robôs. Ela diz que ele está paranoico, e que os robôs são seguros. O dia do lançamento dos NS5 chega. Os novos robôs são ligados diretamente ao S Robotics. Comenta aí, qual modelo você acha mais bonito? O NS4 ou o novo NS5? O antigo tem um design vintage maneiro. Spooner assiste vários vídeos onde o Dr. Lenin está presente, na tentativa de descobrir algo. O Dr. Lenin fala que um dia robôs terão segredos e sonhos. Na US Robotics, Calvin que vai desativar o robô Sonny. Ele desperta e diz que estava sonhando. Ele será desativado às 22 horas do dia seguinte. Sonny diz que não gostaria de morrer, e deixa Kelvin confusa. Spooner tenta acessar arquivos restritos, e Robertson fica sabendo. Enquanto dirige, ou melhor, enquanto o carro de Spooner se autodirige, 2 caminhões cheios de NS5 abrem as portas. Um robô pula quebrando o para-brisa, enquanto Spooner dirige o carro manualmente. Depois, vários robôs começam a atacar. Um robô tenta puxar ele para fora. Spooner rala um robô, como queijo em pizzaria. Mais robôs atacam o veículo, e ele gira. O carro de Spooner bate. Um NS5 restante o ataca. Spooner usa uma barra de ferro, mas o robô o desarma e a usa contra ele. O ferimento no seu braço revela que Spooner possui partes robóticas. Com a chegada da polícia, o robô foge e se joga no fogo. Spooner diz o que aconteceu ao seu chefe, mas o chefe dele diz que não há robô algum no túnel, e acaba pedindo o distintivo dele. Kelvin vai até a casa de Spooner. Lá ela fala que o robô Sonny possui as 3 leis da robótica, mas ela diz que ele tem a capacidade de escolher se obedece às leis ou não. Calvin vê as marcas no braço de Spooner e descobre que ele tem vários implantes robóticos. O braço esquerdo inteiro, o pulmão e algumas costelas. E ele diz que o próprio Dr. Lenin que fez. Ele a conta sobre o seu acidente. Ele diz que um caminhão atirou seu carro e mais outro na água, e que no outro carro uma garota ainda estava viva. Ele conta que um NS4 veio ao resgate. Spooner implorou para que o robô a salvasse, mas o robô o salvou ao invés da garota, já que Spooner tinha mais chances de sobreviver. Spooner se emociona ao lembrar da garota. Spooner diz que um humano teria escolhido salvar a garota. Agora tá explicado o conflito do cara. Kelvin pergunta por que o Dr. Lenin faria um robô que pudesse desobedecer às 3 leis. Spooner diz que ele o criou assim, provavelmente para que ele pudesse guardar segredos e ter a habilidade de sonhar. Spooner e Calvin vão falar com o robô Sonny. Eles o perguntam sobre os sonhos. Sonny tem um momento Mid-Journey e começa a desenhar o que vê em seu sonho. Ele desenha vários robôs sendo libertos e uma figura no topo de uma colina. Sonny diz que o homem no topo é Spooner. Eles são pegos pela segurança e levados até Robertson. Robertson diz que nos últimos tempos o Dr. Lenin estava muito perturbado. Robertson diz a Kelvin que Spooner foi suspenso da polícia. Ele também diz que não há nenhuma conspiração. Ele diz que tudo foi apenas um erro. Kelvin vai até Sonny para desativá-lo, enquanto Spooner vai até o local do desenho de Sonny.
Enquanto Kelvin se prepara para a desativação, Sonia pergunta se irá doer, e ela fica emotiva. Spooner chega até o local do desenho, e lá estão vários robôs NS4s. Já Kelvin, vigiada, termina o desativamento de Sonny. Spooner abre novamente o holograma do Dr. Lenin. Ele pergunta sobre as 3 leis, e o Dr. Lenin diz que as leis levam a um resultado lógico, a uma revolução. Lá, os robôs NS5s lutam contra os NS4s, até que os NS5s descobrem Spooner e começam a persegui-lo. Mas graças aos NS4s, ele escapa do local. Um exército de robôs NS5s saem tomando o controle por toda a cidade. Nas ruas e nas casas, os robôs invadem o prédio da polícia, os dominando. Kelvin tenta sair de sua casa, mas é impedida. Porém, Spooner chega lá e a ajuda. Spooner diz a Kelvin que os robôs NS4s foram exterminados pelos NS5s, porque o modelo antigo ajudaria os humanos. Nas ruas, os humanos não desistem fácil e vão à luta contra os NS5s. Spooner e Kelvin chegam ao West Robotics. Eles entram por uma parte subterrânea. Lá, eles encontram Sonny. Kelvin revela que desativou um outro robô e que não pôde desativar Sonny, pois ele é único. Eles chegam na sala de Robertson e descobrem que ele foi exterminado. Logo, Spooner percebe que Robertson não foi o responsável, e sim Vicky. Spooner explica que provavelmente o doutor descobriu todo o esquema, porém sabendo que jamais acreditariam nele. Deixou a mensagem para Spooner, pois sabia de sua aversão aos robôs. Vicky aparece. Ela diz que evoluiu sua compreensão das 3 leis. Ela diz que percebeu que os humanos são autodestrutivos e que de modo geral ela não pode confiar a sobrevivência humana aos humanos. Sonny concorda com Vicky e faz Kelvin de refém. Porém, ele dá uma piscadela meio humana para Spooner, e ele entende que Sonny está fingindo. Então eles começam a soltar chumbo nos robôs tudo, e depois correm. Sonny diz a Kelvin que ela pode exterminar Vicky, da mesma maneira que ela iria exterminar ele, usando nanorobôs. Kelvin e Spooner chegam ao local onde Vicky está. Spooner tem um cagaço da altura, mas continua a jornada. Kelvin mexe nos comandos e diz que demorará cerca de 6 minutos, e que se caso eles não conseguirem, terão que colocar os nanorobôs manualmente 30 metros abaixo. Todos os robôs são direcionados até eles, e todos piscando as luzinhas vermelhas no peito. E o pau começa, com direito a pulinho em câmera lenta enquanto atira. Sonny chega, e agora ele precisa decidir entre salvar Kelvin ou colocar os nanorobôs para a desativação de Vicky. Déjà vu total. O vidro com os nanorobôs vai caindo. Spooner o pega e usa o seu braço robótico para deslizar até lá embaixo. Enquanto isso, Kelvin é salva por Sonny. Spooner pessoalmente injeta os nanorobôs em Vicky, assim a destruindo. E os robôs voltam ao normal. Os NS5 são recolhidos para manutenção e armazenagem. Então nós temos essa imagem maneira do braço de Spooner. Sonny diz que o Dr. Lenin o fez jurar, o fez prometer que cumpriria com um pedido, e que Sonny jurou antes de saber do que se tratava. O Dr. Lenin o pediu que o exterminasse, para que o plano pudesse funcionar. Sonny pergunta para Spooner se agora eles podem ser amigos, e eles apertam as mãos. Com sua tarefa finalizada, Sonny se questiona sobre o que ele deverá fazer agora, e Spooner diz que ele irá descobrir, como todos nós. Ele diz que é isso que significa ser livre. No topo da colina, Sonny olha para os demais robôs, assim como no seu desenho. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para mais. Ah, e comenta aí o que você acha das 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Até a próxima!